E, gente, como a gente está falando da primeira semana do programa, então a gente vai trazer essa reflexão de marca pessoal para o que aconteceu até antes do Big Brother. Então, quando foi anunciado lá nos participantes há 2 semanas atrás, né, praticamente, na sexta-feira, sexta passada anterior, isso já virou um boom aqui nas redes sociais. Então, para quem minimamente lê aí alguma coisa sobre o assunto, antes de começar o programa, na sexta-feira, essas pessoas já tinham ganhado 300 mil seguidores. Existem alguns participantes que já tinham batido 1 milhão de seguidores em uma semana. Em uma semana e um dia, em algumas horas. Aqui a gente não quer falar para vocês sobre quantidade de seguidor, porque não é esse o objetivo. A gente está falando de mundo corporativo. Mas esse pessoal que ganhou muito seguidor, por outro que não ganhou quase nada, esse alvoroço que aconteceu no início, ele está muito embasado em marca pessoal, em como essas pessoas, em como a Globo sabe fazer um excelente marketing, obviamente, do programa, mas muito mais sobre como que essas pessoas estavam preparadas para receber esse marketing. Porque quem não estava preparado, a consequência também foi que não conseguiram muita coisa. Então, até antes de eu passar para você, eu acho legal só a gente fazer um contexto do que é marca pessoal. Porque muita gente acha que, eu só preciso me preocupar com marca pessoal se eu trabalho para fora, né, para mim mesmo, se eu tenho meu próprio negócio. Se eu não tenho meu próprio negócio, eu não preciso me preocupar com marca pessoal. Ultimamente isso tem melhorado um pouco, mas eu ainda vejo que tem muitas dúvidas sobre o tema. Então, basicamente, gente, o que seria em linhas gerais, na minha visão, marca pessoal? É você conseguir criar uma identidade em volta de você em termos de visual, estético, a forma como você se veste, a forma como você se comunica e como você é visto pelos outros. Seja num ambiente digital, como as redes sociais, e aqui, quando a gente pensa em mundo corporativo, a gente está falando muito do LinkedIn, mas também do Instagram, também do TikTok, também do Facebook, e também de qualquer outro que esteja por vir futuramente. E como que você apresenta essa marca na vida real. Então, se a gente pensar em marca pessoal, como que as pessoas, ao olhar para você, para a forma como você se relaciona, como você se veste, como você fala, como você se posiciona, as pessoas criam uma imagem, uma opinião sobre você. E quando a gente olha isso para o Big Brother, isso é muito nítido, porque saem lá a lista de participantes e mesmo que você não esteja assistindo ao Big Brother, você provavelmente já ouviu minimamente sobre os participantes. E ao ouvir o que as pessoas estão falando deles, ou se você acompanha, né, você também tem a sua opinião sobre o que você está vendo ali, você já tem a sua opinião desde o primeiro dia até agora, que a cada dia vai sendo mais consolidada, vai sendo desconstruída. Então, essa é a minha visão sobre marca pessoal, e para a gente começar, a gente vai falar sobre isso. Rê, fale aí sobre sua introdução de marca pessoal para a gente falar dos participantes. Boa, Li. O que acontece? Muita gente confunde marca pessoal ou faz logo uma associação, uma ponte direta para marca pessoal é o que eu visto, é como a pessoa se veste, ou liga a marca pessoal só a aparência da pessoa, né? É bem comum as pessoas acreditarem nisso. Só que esses participantes, eles trazem essa prova que a marca pessoal ela vai muito além da aparência. A aparência conta? Conta, né? Não adianta, a gente pode concordar ou não entrando no mérito aqui, se isso faz sentido ou não, mas a aparência, obviamente, conta e compõe a marca pessoal. Mas a marca pessoal, ela é muito maior do que somente a imagem. Então, vamos pegar aqui o exemplo do lado do Vinícius, né? Então, só para contextualizar, o Vinícius foi esse participante que a Lilian falou no início, que no dia que anunciaram, né, o nome dele como um dos participantes, ele teve 2 milhões de seguidores em horas. Então foi assim, foi absurdo o crescimento dele, né? Por quê? O Vinícius, só para então trazer uma breve contextualização, o Vinícius é um rapaz mais simples, né, mais humilde, ele é lá do Ceará, e ele já atuava um pouquinho em redes sociais como comediante, então ele já posta nos vídeos, ele já tem um histórico.
E aí, fazendo um gancho, para quem assistiu ano passado a gente teve 2 participantes com perfis semelhantes ao do Vinícius, que foi a Juliette, a campeã, e o Gil, né, que foi também um dos nomes mais falados aí, que mesmo não tendo ganhado, vem sendo bem sucedido aí no pós-Big Brother. Então, rapidamente, as pessoas fizeram a ponte entre Vinícius, do Nordeste, uma pessoa mais simples, mais humilde, com os participantes que foram bem-sucedidos ano passado. Então, isso tem a ver com a imagem pessoal que ele já trouxe muito antes do programa começar. Então, vamos fazer um gancho para o mundo corporativo. Quando a gente ingressa numa empresa, né, num trabalho novo, a gente já existe antes, a gente já tem um histórico por trás da gente, né? Então, a gente, voltando ao físico, a gente tem lá, claro, uma vestimenta, tem um padrão, que as empresas vão, cada uma vai praticar o seu, mas a gente traz com a gente, na nossa bagagenzinha, todo um histórico anterior, assim como o Vinícius, né? Então, automaticamente, isso faz parte da imagem pessoal. Não tem como a gente se desvincular do nosso passado, seja ele qual for. Então, assim como o Vinícius, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, a pessoa vai ter um histórico e ela traz com ela esse histórico. Então, isso tem a ver com imagem pessoal. Outra coisa que também conversa com imagem pessoal é como você se posiciona. Então, a gente está falando aqui, a gente está na primeira semana do programa, né? E esses participantes, alguns já entraram já com uma marca, alguns com uma marca pessoal mais consolidada, outros mais desconhecidos. Mas por quê? Porque por trás deles eles tinham um histórico ou mais forte ou menos forte. E aí, a partir do momento que o programa começa, a gente começa a desconstruir ou refazer aquela imagem. Tanto que o Vinícius, ele teve esse boom, essa explosão de seguidores, e ao longo da semana, ele não foi o principal ali. Pelo menos na minha opinião, ele não é o que está se destacando mais. Hoje não é mais. Então, ele foi o participante. Eu li algumas análises voltadas para o marketing, então ele foi o participante que mais teve seguidor no ranking, mas ele, de longe, é o participante que está mais se destacando. Porque aí, vamos lá, então a gente tem a bagagem, né, fazendo parte da imagem pessoal, né, tem o físico, e aí começa a ter um outro pacote, que aí tem um conjunto, né, o que eu brinco que é um combo, né, então eu tenho como eu vou me comportar, né? O que eu vou falar, né? Como que eu interajo com as pessoas, como que eu penso, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas atitudes. Isso tudo conversa com a imagem pessoal. Inclusive, até se você não se posicionar, já é uma maneira de se posicionar, né? Não opinar, né? Não participar ali das discussões dentro da casa, ou dentro do trabalho, dentro da área, enfim, dentro do contexto corporativo, também conversa com a imagem pessoal. Então, a imagem pessoal, de novo, isso é muito importante, essa desconstrução, né? Porque isso é uma crença que muita gente carrega e que vai muito além, né? Só da imagem, né? Eu tenho que me arrumar, ou eu tenho que vestir a roupa XYZ. Então, na verdade, é um grande conjunto que a gente está vendo aí nos participantes, né? Um outro exemplo que também foi bem polemizado, que eu já dei muita gargalhada com isso, é o Scooby, é o Pedro Scooby, né? Que, poxa, quem não sabe aí da história dele ser o ex-marido da Luana Piovani. Então, a Luana Piovani também já se manifestou nas redes sociais. Então, assim, ele já entrou com essa carga aí na malinha dele de ser o ex-marido da Luana Piovani. Isso conversa com a imagem pessoal. Então, a gente já, quando começa o programa, você já tem um estereótipo já traçado, já tem lá um traço assim, esse participante é assim, né? Então, isso tudo conversa com a imagem pessoal. É verdade, é verdade. E olha só, uma coisa interessante que você falou, né? E eu acho que é legal da gente trazer. Eu tinha uma opinião sobre o Pedro Scooby antes e que eu tô mudando completamente agora, né? Assim, eu Também. tô vendo uma nova pessoa. Mas, gente, olha só, vamos pensar agora e aí trazendo isso e puxando até para o gancho do mundo corporativo, né? Olhando para os sites de fofoca, né? O que acontece já de primeira? A pessoa foi lá, saiu a lista dos participantes. O que automaticamente o pessoal da fofoca faz e quase que de imediato? Eles vão pro Twitter, tentam vasculhar a mensagem que essa pessoa escreveu em 1995, praticamente, vai trazendo até hoje. Depois vão para o Instagram dessa pessoa, olham tudo, então eles pesquisam o que essa pessoa excluiu, o que a pessoa tinha lá,
fotos, amigos, quem segue quem. Outro dia eu vi até falando, não, porque ela segue o fulaninho, o outro não segue. Então, assim, é nesse nível que as pessoas investigam. Aí você pensa assim, Lívia, tá bom, mas aí os caras são o pessoal do Big Brother, eu tô falando de site de fofoca, isso não tem nada a ver com o mundo corporativo. E é aí que começa o problema, gente. Vamos lá, primeira coisa, tá? Ponto zero para fazer um alinhamento para todo mundo. Quando você participa de um processo seletivo, lá no início, o que normalmente é muito utilizado? LinkedIn, né? Para procurar uma pessoa, ou até mesmo o LinkedIn para poder você se candidatar a uma vaga. Então, o que o recrutador faz ali num primeiro momento é olhar o teu perfil no LinkedIn para ver minimamente a tua experiência. Ele não vai procurar muitas outras coisas ali quando ele está buscando um perfil e chega no seu perfil por algum motivo, tá bom? Esse é um primeiro movimento. À medida que você vai passando no processo, ou seja, à medida que você vai entrando mais no funil de passar, né? Então você passa pela primeira etapa, depois vai para uma entrevista com o gerente, depois vai para a entrevista para sei lá quem. Quando você chega no final da entrevista, várias pessoas ali passaram por esse filtro e sobra normalmente 3, 4 pessoas ali, no máximo 5 pessoas, mas normalmente sobram 3 para esse final aí de quem vai ser o escolhido para trabalhar, né? Quem vai ser o escolhido para ocupar essa vaga. E, gente, é muito comum que nesse momento tanto o gerente quanto as pessoas da empresa em geral, especialmente quem vai trabalhar com essa pessoa, começa a procurar você nas redes sociais. Então vai olhar no Instagram, vai olhar o seu perfil no Facebook, vai olhar o seu perfil no TikTok. E aí o LinkedIn ele passa a não ser mais tão interessante. Por quê? Porque nesse momento que você já passou por alguns filtros, agora chega o momento de começarem a querer saber quem é você na vida real. E se você vai dar fit com a empresa que você está buscando, né? Na empresa que você está participando do processo. Então, o que é importante vocês entenderem? Por que chega um Vinícius e ganha lá, como a própria Renata falou, né? Está com quase 4 milhões já e a gente tem 7 dias. Se ele realmente fosse essa promessa, né, de ser um novo Gil, que era o que estavam pensando muito, provavelmente ele terminaria o programa com 45 milhões de seguidores, olhando pelas estatísticas comparado o ano passado com as estatísticas da Juliette. Ele terminaria com 45 milhões. Só que isso aqui para ele está em jogo ele ganhar o prêmio. No seu caso, tá baseado em você conseguir a vaga. E você conseguir boas negociações na vaga. Por quê? Se a pessoa vai lá, olha o seu perfil, você tá ali na final, e a pessoa se identifica com o seu perfil, ela cria essa afinidade e a empresa passa a querer você consegue ter melhor margem de negociação. Isso é a única coisa importante? Não, definitivamente quem é meu aluno sabe que não, sabe que tem outras coisas em jogo. Mas isso é um dos elementos que vai contribuir para uma negociação na hora de você negociar um salário, negociar um benefício e ver como que a empresa vai olhar para você e reconhecer você de cara. Acho que como último ponto aqui para eu fechar a minha visão sobre marca pessoal, é que a gente sempre vai criar uma imagem assim que a gente bate o olho na pessoa. Por isso, o próprio Vinícius, né, assim que bateram o olho, criaram o estereótipo de ser o novo Gil, assim como bateram o olho no Scooby e falaram, ex-marido da Luana Piovani, é o cara que não vai querer nada, assim como Arthur Aguiar é o marido da Mayra Card, que já traiu a Mayra Card 400 milhões de vezes. Então é isso, tipo, são os babaquinhas da edição. E os caras entram e conseguem desconstruir. Só que, como pulga atrás da orelha sobre esse assunto, será que se na sua imagem pessoal, você tivesse essa visão externa, ou seja, as pessoas olhassem para você nas redes sociais, olhassem para a sua forma de falar, de se posicionar e pensassem as opiniões que a gente pensou sobre Pedro Scooby, sobre Arthur Aguiar, entre outros. Será que você seria chamado para o processo seletivo? Ou será que você avançaria tanto no processo seletivo? Eu tendo a dizer que muito provavelmente não. Você ficaria pelo meio do caminho. Então, essa é uma coisa importante para a gente
começar a avaliar, porque ali tá meio que, ó, a Globo decidiu que é ele, se você assiste Big Brother, tu vai ter que aturar o cara até ele entrar no paredão, e se você quiser tirar, você tira. Mas num emprego não é assim, né? No emprego você está participando de um processo seletivo com outras pessoas. E se a empresa cria algum estereótipo sobre você que não está alinhado com o que ela quer, ali talvez você perde uma primeira oportunidade, diferente deles que estão tendo a oportunidade de construir uma imagem. Talvez você não tenha essa oportunidade. Como que a empresa vai fazer isso? Observando tudo isso. Então não adianta também agora pensar que então eu vou desaparecer de tudo porque a empresa não cria opinião nenhuma. Se o Vinícius tivesse desaparecido de tudo, ele não estava com 4 milhões de seguidores. E o fato é que agora, ele chegando a 4 milhões, até o final do programa deve chegar a 15 milhões, ainda que ele não ganhe o programa, ainda que a atuação dele nem seja tão expressiva assim, com a quantidade de seguidor que ele já está, ele já consegue gerar bons trabalhos para ele depois. Então essas são coisas importantes para vocês pensarem na construção de uma marca pessoal, porque quem não estava preparado para essa marca pessoal não conseguiu ganhar tanto seguidor, como é o caso do nosso queridíssimo Luciano, que entrou com, sei lá, 10 mil seguidores e está com 200 mil. Perto de um Big Brother, gente, é pouco. Então, ele não conseguiu construir essa marca pessoal prévia, o que, consequentemente, fez ele não conseguir chegar na marca aí de virar famoso.